Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos falar de uma das batalhas mais importantes do rei Davi, a batalha pela conquista de Jerusalém, e por isso nós estamos aqui na cidade de Davi para conhecer quem eram os inimigos dele e também caminhar pelo mesmo túnel que o rei Davi caminhou. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Lá em cima, nós vemos os restos do palácio do rei Davi, que tem por volta de 3.000 anos. Mas não é isso que a gente veio ver no dia de hoje, porque nós queremos saber quem morava e quem controlava Jerusalém antes do rei Davi chegar aqui. E por isso nós vamos voltar no tempo e entrar nos subterrâneos aqui da cidade de Davi para descobrir tudo isso. Então, venham comigo, porque a aventura hoje vai ser muito grande. Quem vivia aqui em Jerusalém era um povo canaaneu chamado os Jebuseus. E eles eram pagãos, quer dizer, eles acreditavam em muitos deuses. E aqui nas escavações arqueológicas, o que se encontrou? Se encontrou muitos objetos deles, entre eles imagens e esculturas que eles adoravam. Mas o que esse povo estava fazendo aqui, na terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência? Abraão, Isaque e Jacó viviam aqui na terra prometida. Mas nos tempos de Jacó começa uma seca muito grande e a família é obrigada a descer para o Egito. Eles chegam no Egito como uma família grande, mas uma família. Mas depois de 400 anos, eles se transformam num povo enorme. E Deus vai libertar o seu povo da escravidão e levar eles para passarem 40 anos no deserto. E aí eles vão voltar à terra prometida. Mas a terra, nesse tempo todo, não ficou vazia. Os povos cananeus também se multiplicaram. E por isso o povo, liderado por Josué, vão ter que reconquistar cidade após cidade. E eles vão pegar o território e dividir entre as 12 tribos. Mas nem Josué, nem a tribo de Judá conseguem reconquistar a cidade, como nós vemos nessa passagem. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Isso porque os cananeus, os jebuseus que moravam aqui, tinham grandes fortificações. Mas agora, como a gente falou, vamos entrar no subterrâneo da cidade e conhecer mais. Vamos lá! Séculos depois de Josué, o rei Davi chega aqui e tenta conquistar a cidade de Jerusalém. O povo de Israel por séculos tentou e não conseguia. E o rei Jebuseu, quando ouve os planos do rei Davi, ele literalmente começa a rir e diz: não tem nenhuma chance de tu conseguir conquistar a nossa cidade. E partiu o rei Davi com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Como pode ser que o rei Jebuseu tinha tanta certeza que Davi e o povo de Israel não iriam conseguir conquistar a cidade? O motivo está aqui, exatamente atrás de mim. Vejam essas muralhas colossais que eles constroem. Quer dizer, a cidade era extremamente protegida. Nós sabemos isso, inclusive, de relatos da época de Josué. Quando os espiões chegam aqui, eles voltam e contam que a terra de Israel tem cidades fortificadas e muralhas que subiam até os céus. Com certeza, para pessoas do mundo antigo, quando chegavam e viam muralhas desse tamanho, pareciam que elas realmente chegavam até os céus. Mas os jebuseus sabiam que eles tinham um ponto fraco, que era a nascente de água, a nascente de Gion.
porque a nascente ficava fora da cidade de Jerusalém. Então, eles constroem um braço que sai das muralhas e ele engloba essa nascente de água. Assim, eles teriam água para dentro da cidade e a água não estaria à disposição de pessoas que quisessem invadir. E é exatamente isso que nós vemos aqui atrás de mim. Essa muralha gigantesca, ela foi construída para proteger a fonte de água. E vejam que tinha inclusive uma sala de soldados, como nós vemos agora. E se a gente conseguisse descascar essa muralha e olhá-la por dentro, nós veríamos a fonte de água. Davi estava aqui do lado de fora das muralhas de Jerusalém e ele queria muito conquistar a cidade, mas como nós falamos, a cidade era muito fortificada e o rei Jebuseu botava fé que por causa das muralhas Davi não conseguiria, mas Davi tinha fé plena em Deus e por isso ele sabia que sim iria conseguir, mas a pergunta é como? Como se vai lutar contra muralhas tão grandes? Davi sabia que contra as muralhas ele não teria chance e ele precisa de um plano alternativo. Ele vai falar a todos os seus soldados: o primeiro que entrar e ferir o Jebuseu, esse será o meu novo chefe do exército. Ele coloca um desafio a todos os seus soldados. E Yoav ben Tsuriá, Joabe, o filho de Tsúria, ele se voluntaria a ser aquele que vai ser o primeiro a entrar e ferir o Jebuseu. Vejam que interessante, alguns anos antes, ninguém do povo de Israel queria lutar contra Golias. E Davi justamente vai ser aquele que se voluntaria para essa grande missão. E agora ele chama outra pessoa do povo, outro soldado, para ser aquele que vai liderar, que vai se voluntariar contra os Jebuseus. E agora Joabe pega essa missão. Mas outra vez, como se vai conseguir conquistar a cidade? As muralhas são gigantescas. Eles se dão conta que de alguma maneira a água entra e sai da cidade. Gihon, a nascente, estava dentro das muralhas, mas a água de alguma maneira tinha que sair porque a agricultura era feita do lado de fora. Então, se a água sai da cidade, tem alguma maneira que eles vão poder entrar por esse mesmo encanamento. A Bíblia fala sinor, que é literalmente cano. Então, Joabe, Davi e alguns soldados vão entrar pelo encanamento de água dos Jebuseus para fazer um ataque surpresa à cidade. E agora, o que nós vamos fazer juntos é entrar por esse mesmo encanamento, literalmente seguir os passos do rei Davi. Então, preparados, porque a gente vai atacar Jerusalém juntos. Aqui vemos a entrada do túnel que foi restaurada, mas a parte de dentro é 100% original. Vejam que incrível! Nós estamos literalmente caminhando pelo tzinor, pelo sistema de água que os Jebuseus construíram aqui e por onde o rei Davi entrou. Então essa é a passagem por onde Joabe, o rei Davi e os primeiros soldados entraram para conquistar a cidade de Jerusalém. Quer dizer, deve ter sido muita coragem passar por aqui. Esse local estreito, eles não tinham certeza absoluta onde eles iriam sair, mas apesar de tudo isso, eles vão, entram, passam por aqui e saem dentro de Jerusalém. É importante explicar que a água não chegava até lá em cima. A água sim chegava provavelmente até a altura da coxa ou da cintura, dependendo da parte do túnel. E o túnel era um escuro total. Isso quer dizer que eles caminharam por aqui levando tochas para iluminar o caminho deles. Nós estamos caminhando em um túnel de aproximadamente 3.800 anos atrás. Quer dizer, esse túnel já tinha séculos quando o rei Davi passa por ele. Quer dizer, é impressionante ver como ele está preservado até os dias de hoje.
דוד מלך ישראל חי חי וקיים. דוד מלך ישראל חי חי וקיים. דוד מלך ישראל חי חי וקיים. ביי ביי, תודה רבה, כיף פה בעיר דוד. כיף לכם? כן. יאללה, ביי ביי. כדאי לכם לבוא. ירושלים, אויו של אילם, ירושלים, אויו של אילם, ירושלים של אילם. Pessoal, eu tava para seguir e continuar o nosso passeio aqui pelo túnel, mas passou uma família, coisa mais fofa. Eles viram a gente filmando e decidiram parar para cantar a música do rei Davi. Quer dizer, é lindo ver as gerações aqui em Israel até os dias de hoje tão conectados com a história, principalmente com a história do rei Davi. Então foi muito legal vocês terem essa provinha de como realmente está aqui e do que a população local pensa desse local. Mas vamos seguir, porque a direção que o rei Davi caminhou é aquela direção lá. Vamos lá. Pessoal, a gente está quase terminando aqui o túnel que Davi caminhou para entrar na cidade. Vejam aqui. E agora, pessoal, nós saímos e estamos dentro do que era Jerusalém dos Jebuseus. Vamos fazer um segundinho de silêncio. Vocês estão ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo a água? A água da fonte de Gion corre aqui até os dias de hoje, mais especificamente aqui embaixo. Vamos descer e entender o que esse local é hoje em dia. Essa é a mesma fonte de água da época do rei Davi, inclusive anterior, da época dos Jebuseus. É realmente incrível ver essa água correndo aqui até os dias de hoje. Esse túnel que nós estamos agora foi construído pelo rei Ezequias há aproximadamente 2.700 anos atrás para proteger a cidade da invasão assíria, já que ele sabia que o túnel por onde o rei Davi entrou era um ponto fraco da cidade. E assim ele desvia a água do túnel canaaneu, do túnel superior, para cá. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo, para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Vocês lembram das muralhas que vimos agora há pouco? As muralhas construídas pelos Jebuseus para protegerem a fonte de água, a fonte de Gion? A parte principal do sistema de água está justamente aqui atrás de mim. Isso aqui era uma piscina cheia d'água. E bem próximo daqui vai ser onde o rei Davi consegue entrar para conquistar a cidade, para fazer esse ataque surpresa. Então, o grande orgulho do rei Jebuseu, as suas grandes muralhas, as suas grandes fortificações, vão ser justamente o seu ponto fraco. E dessa maneira, Davi consegue entrar em Jerusalém, usando a própria arquitetura dos cananeus. E esse local é importante também por mais um motivo. Foi aqui que Zadok e Natã ungiram o rei Salomão, o filho do rei Davi. Então aqui é um local de ciclo e de continuação para o rei Davi, o local por onde ele começa a sua vida em Jerusalém e onde também ele passa o trono para o seu filho. O rei Davi vai colocar o nome da cidade como a cidade de Davi e é um dos nomes que a gente usa para esse local até os dias de hoje. Vocês podem aqui inclusive ver a harpa dele em homenagem. E a segunda coisa que o rei Davi faz é transformar Jerusalém na capital do povo de Israel. Isso há 3.000 anos atrás e ela segue sendo a capital até os dias de hoje.
Eu e mais 900 mil pessoas moramos na cidade de Jerusalém hoje em dia, um local vibrante, lindo e cheio de história. E boa parte dessa história conectada ao rei Davi, porque sem dúvida nenhuma a cidade não seria o que ela é sem ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o like, porque nos ajuda bastante. Um grande beijo e a gente se vê na próxima!